Meu nome é Eliana, eu tenho 35 anos, atualmente eu sou professora de artes da prefeitura e de história do estado. O grafite ele acabou sendo uma forma de sair um pouco do cárcere privado, né? Que praticamente aqui a gente não tem muita coisa para fazer em São Mateus. E eu sempre morei na rua dos meninos que fazem parte do grupo OPRE. Eu sempre tive muita amizade com eles. E aí, quando eu tinha por volta dos 15 anos, eu comecei a fazer alguns grafites aqui na região. Atuei como grafiteira, fui para a Regina Mi também, fiz grafites no Rio de Janeiro, junto com a Pamela, a Anarquia, como a gente conhece, né? Pamela de Castro. E fui atuando aqui também no Favela Galeria, até então, com o Grupo OPRE, como produção, com a produção e como também grafiteira. O significado é mais voltado ao emocional, é o que eu estou sentindo no momento mesmo. Às vezes eu faço personagens, às vezes eu faço algo mais abstrato, às vezes alguma homenagem também a alguém que eu considere profundo, como, por exemplo, o Profeta Gentileza, a Frida Kahlo, pessoas que na história eu acabei tendo uma certa afinidade com a vida deles e gostei porque parece que escrevia um pouquinho da minha vida também. Então, geralmente a arte que eu produzia era pensando nisso, na parte mais emocional mesmo. Aqui o grafite é muito forte e ele passa a não só colorir as paredes, como também contar a história das pessoas que vivem aqui. Então, temos muitos artistas que representam não só o que ele está pensando, o sentimento dele, como é no meu caso, mas também referências aqui dentro da região. O Grupo OPRE ele faz muito isso, né? Ele, quando vai produzir um grafite, às vezes a pessoa está passando e se sente representada ali, né? E eu acho que isso, para mim, na arte é o mais importante, você se sentir representado, você ter uma autoestima melhorada, né? Então, acredito que a arte, ela, aqui na região, ela tem essa importância de valorização, autoestima. A relação com o bairro faz parte da minha vida, né? Eu acho que é uma relação, assim... eu acho que talvez até outra pessoa, não sei. É algo que eu nem imagino sem, porque eu vivi aqui a vida inteira. Hoje eu moro no Santa Bárbara, que também é São Mateus, né? Então não muda muito. Mas o que eu pude perceber, assim, só para adicionar um pouquinho mais de informação, é que antes, 35 anos atrás, né, ou há 30 anos atrás, quando eu já me sentia gente, assim, não via nos muros nada de grafite, né? Mas as coisas foram nascendo aos poucos, primeiro com a música e depois os grafites foi fluindo junto. Mas eu acho que esses movimentos culturais que estão acontecendo, São Mateus Movimento, Favela Galeria, esses projetos que estão cada vez mais se fortalecendo, isso está sendo uma mudança muito positiva, né? Integrar um pouco as pessoas do lugar, que aqui era só um lugar dormitório, né, basicamente, e hoje a gente pode pegar um sábado e curtir na rua de casa. Então, isso é uma mudança muito grande e muito importante. Eu enxergo como algo fundamental que conta a história de um grupo de pessoas que talvez que não seja vista com a importância ou a relevância que ela mereça. Então ela conta a história de um grupo que talvez ia ser inexistente caso não houvesse os grafites. Então eu acho fundamental os grafites aqui. Pessoas que talvez nunca entrariam aqui na região começam a entrar e começam a jogar um pouquinho da sua cultura, e a cultura daqui começa a ser espalhada para fora, né? Fora do bairro. É que o grafite está mais visível, né? Mas tem outros tipos de arte aqui que são fortes também. E quais seriam essas? Dança, poesia, nossa, o sarau, né? Maravilhoso, e a gente já conhece, já vira referência.
O rap, que é super forte aqui também quando tem festa, Dia das Crianças, ou algum tipo de encontro que é promovido por esses locais, né, sociais, é muito presente. A gente está vendo nascer escritores aqui na região, artesãos, então tem bastante coisa crescendo, se expandindo cada vez mais. E coisas que estão vindo para os olhares de quem nunca se percebeu dentro da arte. A gente tem uma relação de irmão mesmo, literalmente, até porque a gente tem uma história, né, de infância juntos aí, e é algo que, por exemplo, né, por mais que eles estejam agora, eles estão fora do país, mas eles têm toda a confiança de me deixar uma chave para entrar no espaço quando eu quiser, e ainda essa relação é bem presente comigo, né? E é um dando força para o outro, então é uma ligação que nunca acaba. Mesmo às vezes você estando fora de um projeto, você não está literalmente fora dele, né? Você sempre vai fazer parte. Uma vez Opni, sempre Opni. Então, é assim que eu me vejo. No início, quando eu estava com meus 15 anos, assim, no início desse meu envolvimento, né, com grafite, praticamente eu não via mulher aqui em São Mateus. Eu acho que eu era uma das poucas que tinha aqui na região mesmo. E hoje, e quando eu fazia grafite, né, sendo eu uma das poucas mulheres, era muito incrível como crianças, meninas, adolescentes viam eu fazendo e queria se envolver de alguma forma, conversar, entender, porque aquilo gera uma autoestima, isso gera uma forma de você estar se expressando também, né? E às vezes a gente acaba não se expressando tanto quanto a gente queria e as meninas viam fazendo e achavam, nossa, isso é possível para mim também, não é só pro meu vizinho, não é só pro meu irmão. E hoje eu já vejo muito mais mulher nessa cena, muito mais meninas fazendo grafite. Hoje eu não faço grafite com pouca frequência mesmo, eu faço com pouca frequência, mas quando eu faço ainda hoje, aí eu já percebo muito mais a inserção, a vontade, não tem aquele medo mais, né? E as obras das mulheres são ótimas, estão cada vez melhores, assim. A gente tem algumas artistas, assim, que fazem parte também do grupo Opni. É que agora eu não estou recordando, assim, dos nomes especificamente, mas o grupo Opni vem envolvendo também outras mulheres ali para participar, né, do grafite. Não só o grupo Opni, mas todo o projeto do Favela Galeria, né? Teve a Regina Mi, que fez alguns eventos em parceria com a Favela Galeria para reforçar essa importância da mulher, para reforçar a importância da mulher no grafite, né? E aí aparecem outras pessoas. Aqui já teve várias exposições, aqui no ateliê, né, do Opni, várias exposições de mulheres. E isso está sendo de grande importância, é uma referência para as meninas que vêm aqui e observam isso e fortalece cada vez mais e cada vez mais. Eu acho que tem até... Está ficando compatível esse número de mulheres com o número de homens hoje em dia. E antes, quando eu tinha 15 anos, então há 20 anos atrás, era muito menor. Então a cada 10 homens tinha uma mulher. Hoje não, hoje eu vejo já se equilibrando esse nível aí. Mulheres e homens grafiteiros estão surgindo no mesmo patamar, mesma quantidade. Geralmente quando eu era chamada naquele momento, assim, né, então uns mínimos 15, 10 anos atrás, quando eu viajava, mas com esse intuito de grafiteira mesmo, geralmente eram projetos que estavam vinculando a mulher para fazer com que as mulheres elas se sentissem mais participantes da arte grafite, né? Então, o sentimento que eu tinha era tranquilo, porque era um monte de mulher e tal. Em alguns territórios, em alguns lugares eu fui, que não era um evento muito específico,
aí a gente sente um certo tipo até de restrição mesmo, um certo tipo de comparação. Antes isso era muito mais frequente, então você fazia um grafite e aí sempre vinha alguém comparar, né, principalmente homem, falando, nossa, a qualidade do seu grafite é muito inferior. Aí você faz algum tipo de stencil e fala, nossa, esse stencil parece um carimbo. Então a gente às vezes ouvia essas questões, lógico por ser mulher, né? Isso vem diminuindo, mas ainda existe. O homem chegar para o seu grafite e olhar e falar assim, não tá tão bom. Então para ser grafiteira tem que ser melhor do que o homem, sabe? Então tem essa cobrança ainda, apesar de ter diminuído. Mas ainda existe essa cobrança dentro do grafite da mulher ter uma qualidade artística da cabeça do homem tem que ser maior, né? Algumas pessoas ainda pensam assim, fazem comentários desagradáveis, mas ainda bem que vem diminuindo essas questões aí. Principalmente porque tem mais quantidade, né, de mulheres. E aí o homem que tem essas ideias acaba ficando até um pouco sem graça de falar alguma coisa, já que tem um grupo ali de pessoas para fortalecer caso ele tenha esse tipo de comentário. Mas ainda existe, por mais que seja menor. Aqui no território, a natureza, a ocupação foi feita totalmente sem planejamento, tanto que o rio, né, casas construídas ali em cima do rio, isso causou vários problemas de saúde na região, principalmente aqui do Vila Flávia, porque as pessoas conviviam com ratos, praticamente, porque não tinha nenhum tipo de saneamento, isso anos atrás. Com os grafites, isso é até uma vantagem aí que surgiu, as pessoas começaram a olhar a região de outra forma e políticos começaram a se envolver para dar uma melhorada nessa questão. Então deram uma melhorada ali na região onde tinha o rio, que é o esgoto, na verdade, né? Que hoje na verdade ele é um esgoto. E meio ambiente no geral, por essa falta de planejamento, acho que nunca foi pensado muito assim, pelo menos que eu saiba. Nunca observei uma preocupação com o meio ambiente. Parque do Carmo, você fala meio ambiente assim na região, eu lembro do Parque do Carmo, que é o único lugar arborizado, o único lugar assim que a gente tem mais acesso, o pessoal daqui. Né? A questão do monotrilho, dos condomínios sendo construídos. Agora, parando para pensar, né, foi muito benéfico para os moradores daqui. Antigamente, a gente demorava, acho que mais de uma hora para chegar no metrô Carrão, para uma parte mais central. Não tinha a pista de ônibus, né, a faixa de ônibus. Isso dificultava bastante para você chegar até o centro. Então, com esse crescimento, essa melhora no transporte, facilitou bastante o acesso, né, ao trabalho, na maioria das vezes, que é a maior parte dos casos, mas também ao acesso à cultura, né, ali da região central também. Eu acho que a questão das casas, isso faz com que haja outras prioridades dentro da região, até necessidades culturais, mas com esses condomínios que está em crescimento, a quantidade de pessoas aumentando aqui na região, outras questões ficam complicadas, como a questão da saúde. Então é muito comum ver alguém que não consegue passar no médico, hospitais lotados, a educação, né, também, talvez precisaria dar uma melhorada por conta dessa quantidade de pessoas. Então eu vejo como algo benéfico, mas algo que tem que ser controlado e visto para ser melhorado cada vez mais. Uma parte do bairro, eu acho que aqui a região tem que ser preservada. Essa região aqui que antes não era nem olhada, né, agora com a favela galeria, eu acho que tem que sim ser preservada. Aqui essa galeria deveria ser preservada, só que é muito suor pessoal da equipe, né, que mantém isso aberto ainda. Eu acho que deveria ser preservada com a ajuda mesmo dos governantes, né, das questões aí que poderia contribuir financeiramente, de empresas mesmo.
deveria ter uma ajuda maior, mas aqui a região do Vila Flávia, na minha concepção, era um lugar que deveria ser mais preservado atualmente. Em outras regiões que São Mateus é muito grande, né, e a gente vai conhecendo cada vez mais, tem lugares aí que eu até desconhecia, fui conhecer esses templos, que é um lugar que dá pra gente visualizar São Mateus inteiro, perto do Aricanduva, que também é mas ainda é São Mateus. Dá pra ver São Mateus inteiro, é um lugar que deveria também ser preservado cada vez mais. E eu acho que pensando esses dois, assim, no momento. É um tema que está sendo mais respeitado, que antes o grafite, na época que eu comecei a fazer, era visto como vandalismo, né? Não tinha muita diferença, assim, entre grafite, apesar de não ter mesmo, né? Grafite e pichação, a única coisa que na minha concepção é a diferença, é que uma é legal e outra é ilegal, mas as pessoas taxavam tudo como vandalismo, né? E hoje isso está se perdendo, há uma valorização, as pessoas estão observando que o grafite ele conta histórias, né, e melhora mesmo a autoestima das pessoas que fazem, das pessoas que veem. Então eu observo isso com o tempo, dando aula, e cada vez mais alunos e alunas querem fazer parte desse movimento. Quando você dá uma oficina de grafite, dá um spray na mão do aluno, o aluno ele se sente realizado, ele quer ali assinar o nome dele, que ele fez o grafite, quer tirar foto, quer postar, e até melhora o status dele, né? Então, eles curtem bastante, coisas que na época que eu comecei a fazer grafite, ali com uns 15 anos, não era visto dessa forma, né? Então era uma coisa que você deveria deixar um pouquinho mais escondida, talvez até quando as pessoas viam, já interpretavam de uma maneira mais ligada ao vandalismo, e hoje em dia não. Até porque a mídia comprou também, né, o grafite, e aí tem grafiteiro na novela, tem grafiteiro nos comerciais, e isso acaba ajudando a deixar uma imagem assim mais positiva, talvez. Devo ter alguns grafites ainda, pela Favela Galeria. Esse que era o mais recente, que foi o ano passado, deve estar na rua ali perto do ateliê, né, do espaço Favela Galeria. Eu acho que o problema maior é a falta de incentivo financeiro mesmo, porque o que acontece? As pessoas daqui tiram do próprio bolso para fazer um evento, né? Então, ou recebem super pouco, às vezes tem um evento, vamos supor, de 100 mil reais, mas tem 100 mil pessoas atuando nele. Então, o lucro que vai ter é nenhum, é zero, e às vezes você tem que tirar ainda do seu bolso para acontecer. E isso é uma forma também dessas políticas combaterem, né, esse tipo de lugar, porque elas não incentivam da maneira que deveriam incentivar, né? Dar um subsídio suficiente para as pessoas que estão produzindo e para que continue aí um tempo sendo financiado por esses valores. Então, eu acho que uma forma de combater esse lugar, esses espaços, essa falta aí de financiamento.